Voltamos com o último tempo do Bate-Papo Esportivo. Pessoal, agora eu tenho uma dica para você que gosta de um bom churrasco, com carne de primeira, comida de qualidade e um ótimo ambiente para você almoçar e levar sua família. Você tem que conhecer o melhor self-service com churrasco do Barreiro. Venha conhecer o Aredes, bar e restaurante, o melhor self-service com churrasco da região do Barreiro. Funcionamento de segunda a domingo, com pratos especiais e diferenciados aos finais de semana e feriados. Telefone 2511-3535, 2511-3535. Endereço na tela para você. Então, pessoal, se você é da região do Barreiro, quer saborear aquele belo churrasco com muitas variedades de carne, com tranquilidade, com conforto e poder levar sua família, conheça o Aredes. Você vai encontrar uma ótima estrutura com espaço kids para crianças, bom atendimento e, claro, comida de qualidade. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos conferir, então, a classificação do Brasileiro. Lembrando que CSA e Fortaleza jogam hoje, 8 horas da noite, fechando a rodada. Coloca pra gente aí. Tá aí, o Santos é o líder com 32 pontos, o Palmeiras tem 29, Flamengo tem 27, junto com o Atlético 27, aí é o saldo de gols que pega, né? 4 gols de diferença, não é isso? É aquele jogo contra o Goiás que fez a diferença. É, o São Paulo com 24 Fortaleza. E o Corinthians com 24 fecham o G6. Se a gente olhar ali até o 10º, quem que poder? O Ceará, eu acho que está numa boa colocação. Ceará e Bahia, né? Botafogo. O Ceará está fazendo um opinião. grande trabalho, o Anderson Moreira. Botafogo também, né? São times que a gente não colocaria ali no começo do campeonato. Não, vamos olhar o outro lado da tabela aí. E na segunda página também surpresas, né? Negativas. Aí é o lado das negativas. Atlético Paranaense 19, Goiás, o Grêmio é uma surpresa negativa, com 17 pontos. O Vasco até não sei. O Vasco é isso aí. É, O Vasco, isso aí, né? 14º é lucro. 14º, tá bom. Fortaleza com 14, Fluminense, para mim, é decepção. Com 12 pontos, 16º. Beira de rebaixamento. Sim. Cruzeiro, então, nem se fala. Na zona de rebaixamento, com 11 pontos. Chapecoense com 10, CSA com 8, Avaí com 6. Esses três aí, para mim, não é surpresa, O Fluminense entra técnico e sai técnico e ele fica por ali. De vez em quando ele dá uma pulada lá para cima. Desde que a Unimed saiu do Fluminense, o Fluminense fica Exatamente. na rabeira. Que é o grande parceiro que colocava dinheiro no Fluminense. Então, desde esse momento, o Fluminense acabou perdendo perdendo força, né? De Depois 2013 para frente. 2013 para frente, porque foi 2012. Foi campeão em 2012, né? Exatamente. E aí perdeu força. A gente pode justificar a posição do Fluminense devido a isso. A do Grêmio, pela situação de não estar priorizando, né, o campeonato. O Ceará sobe pelo um trabalho consistente do Anderson Moreira, né, que é um cara que a gente já viu fazendo bons trabalhos. O Bahia com o Roger Machado também bem. Tem bons jogadores. Tem bons jogadores. Você o Bahia é um consegue time estruturado, né? Você consegue ir ao mercado. O problema do Bahia é que tem virado um clube de aluguel. O que seria esse clube de aluguel? O Palmeiras vai lá e contrata a baciada. E aí não tem espaço para todo mundo. O que esses times da média prateleira do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, têm feito da Série A? Vão lá no Palmeiras, pegam uma peça importante. Tá lá no Bahia. Tinha o Zé Rafael, o Zé Rafael foi pro Palmeiras. Excelente jogador o Zé Rafael. O Bahia pegou emprestado do Palmeiras o Arthur, que está jogando barbaridade. É um baita de um meio-campista, um meio ofensivo, que tem feito um excelente trabalho no Bahia. O Ceará, a mesma coisa. Acabou se aproveitando da briga do Galhardo com o Vasco, foi lá e pegou o Galhardo, que, querendo ou não, deu uma acertada no time. E aí você, com aquela qualidade, com a tranquilidade de ter um bastidor mais tranquilo, você faz um trabalho. Aí você olha, Vasco, o bastidor do clube é uma bagunça. Fluminense, querendo ou não, os bastidores do clube são uma bagunça. O Botafogo é a surpresa porque os bastidores do clube são bem bagunçados e tem aí uma possibilidade de o Botafogo ser salvo, porque os irmãos donos de um grande banco aí vão colocar dinheiro no Botafogo e o Botafogo pode ganhar uma sobrevida. Então, o futebol é aquilo que a gente fala, o torcedor tem que entender, não é só mais o gramado. Fora de campo vale bem mais até do que dentro de campo, porque se o seu fora de campo não estiver organizado, você não tem um gramado, você não tem dentro de campo para fazer a equipe jogar. Agora vamos falar um pouco dessa opção aí pelo Rogério Ceni chegando no Cruzeiro. Luciano, como é que você vê essa chegada, o perfil do Rogério se encaixa com o que o Cruzeiro precisa hoje?
É um treinador que vai buscar algo muito diferente daquilo que o Mano estava fazendo. É isso que o torcedor espera. É um treinador que tem esse DNA de buscar o jogo, né, de jogar mais, soltar mais o time. O Cruzeiro com o Mano Menezes era aquela história, né? Ficava esperando eu até brinquei no jogo contra o Internacional, falei assim, vai ser um jogo que vai ficar todo mundo no campo de defesa, o Inter no campo de defesa, o Cruzeiro no campo de defesa e a bola ali no meio esperando alguém chegar para tocar. Então é um treinador que tem esse perfil. Um treinador que passou pelo São Paulo, teve um aproveitamento de 51%, em termos de resultado, não teve bons resultados no São Paulo. Por quê? Porque perdeu para o Campeonato Paulista, foi eliminado numa Copa do Brasil pelo próprio Cruzeiro, mas teve 51% de aproveitamento, né? Venceu 14 jogos dos 34 que disputou, dos 35 que disputou. Eu acho que essa opção... E eu acho que também é o seguinte, foi uma opção pelo Rogério, porque tinha mais ou menos o perfil que o Cruzeiro queria. Acho que não era a primeira opção do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro deve ter ido atrás do Dorival Júnior primeiro, né? E o Dorival não acertou. Bom, vamos buscar um técnico mais ou menos do mesmo perfil. E aí chegou no Rogério Ceni. Eu tenho uma teoria, e que essa teoria eu consigo explicar. É claro que o Cruzeiro sondou o Dorival e deve ter acontecido alguma coisa que a negociação não foi para frente. Mas o Cruzeiro sondou o Fernandão e acabou trazendo o Fred. Muita gente falou que o Fernandão estava contratado. Em 2017 eu acabei falando que não e eu só não sabia que era o Fred, mas o Fernandão de fato não veio. Depois foi o Keno. Falou-se muito em Keno. E aí eu também, com o trabalho de apuração, consegui apurar que o Cruzeiro queria, de fato, era o Pedro Rocha. Demorou um tempinho a mais, mas o Pedro Rocha acabou chegando. E com o Rogério Ceni não foi diferente. É a cortina de fumaça. Jogou para um lado para poder cercar do outro. É aquela cortina de fumaça. Eu jogo uma pontinha ali para mandar todo mundo para aquele lado e vou correr para o outro. É isso que aconteceu. O Cruzeiro eu caí uma vez, nas outras duas eu não caí, não. Agora... Ô Vinícius, o que o torcedor do Cruzeiro pode esperar para esse final? Você acha que o Rogério Ceni vem para poder vou deixar o time aqui no meio da tabela, sem almejar nada, porque meu trabalho vai aparecer só o ano que vem? Ou não? O torcedor do Cruzeiro pode esperar que o Cruzeiro, de repente, chegue a brigar lá em cima, talvez por uma vaga na Sul-Americana, o título da Copa do Brasil, como é que você vê? No primeiro momento é livrar o Cruzeiro da zona de rebaixamento. Esse é o primeiro foco. Não acho que o Rogério Ceni vai colocar já de cara o perfil, o trabalho, a metodologia dele, porque é uma mudança radical do perfil de Mano Menezes, que esteve há 3 anos. Então o Cruzeiro ele já ficou com essa forma de jogar por muito tempo. Sabe jogar desse jeito de forma assim, automática. Então o Rogério Ceni chegar para a mudança de perfil que ele tem é muito complicado os jogadores assimilarem isso de uma hora para outra. Eu acho que até ele vai optar por uma mudança gradativa até os jogadores assimilarem e aí sim, em 2020, vamos ver exatamente a cara do Rogério Ceni. Se ficar até 2020, né? Porque o futebol é imprevisível. Se ele chega aqui, o Cruzeiro não sai da zona de rebaixamento, fica aí ameaçado de cair, perde na Copa do Brasil, ele não dura muito tempo. Esse é o grande risco que o Rogério Ceni corre, de um trabalho bem estabelecido no Fortaleza e de assumir o Cruzeiro. Eu, entendo perfeitamente a decisão dele, questão de oportunidade. Se estivesse na pele dele, eu também faria a mesma coisa. Bom, antes da gente chamar a Ana Cláudia com a última participação do pessoal de casa, eu tenho uma dica para você que se preocupa com o seu corpo e com a sua saúde. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. Última passadinha com a Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa. Abraços aqui pelas participações para o Joelias, do Santa Efigênia, Fernando de Freitas, do Sagrada Família, Marcelo Santana, Denis de Venda Nova, Felipe Lopes, Cláudio Ziller, da Galondrina, que é a torcida do Galo lá em Londrina. O Carlos, do Nova Suíça, comentou que o Cruzeiro empata com o pior time do campeonato, que não venceu ninguém, e vem a diretoria passar pano, dando a entender que foi um ótimo resultado. O torcedor não é bobo. Adriano Coelho, Rogério vai afundar junto com o Cruzeiro. Vander Lúcio, Cleiton não deve sair do time titular, está bem melhor com ele. Adão Gomes, 2 situações que está deixando o futebol chato. Primeiro, o VAR, e segundo, o treino fechado. Thiago Felipe, Vitor é muito mais goleiro de Copa do Mundo. Júlio Oliveira, só a saída de bola do Cleiton já deixa o Vitor no banco. Por hoje é só, obrigada pelas participações. Até amanhã, pessoal. Pois é. Ô Guilherme, vamos voltar aqui
na sua opinião em relação ao Rogério Ceni, você acha que o Cruzeiro, com o elenco que tem, o Rogério Ceni consegue fazer um bom trabalho ou vai ser necessário uma mudança de peça nesse elenco, já avisando até o ano que vem, com o que tem hoje? Precisa de volante. O Cruzeiro precisa de um volante que saia para o jogo. Não tem essa peça. Tem o Jadson, mas o Jadson não conseguiu encaixar. Quem sabe com o trabalho do Rogério, o Jadson renda mais. Mas o Cruzeiro está precisando de um jogador. Eu vou citar aqui alguns exemplos, tá? Só para o torcedor entender. Não estou falando que tem que contratar esses atletas, não. Se contratasse, ótimo. É o Bruno Guimarães. O Cruzeiro precisa daquele um terceiro homem do meio-campo, digamos assim, né? O Bruno Guimarães, que faz um trabalho excepcional. O próprio Thiago Galhardo, que é um cara que jogaria bem no Cruzeiro, talvez, que tem uma mobilidade ofensiva também. Então, falta essa peça para o Cruzeiro, um jogador que carregue a bola do meio para o ataque, que tenha qualidade, que consiga fazer essa transição com uma certa qualidade. Hoje o Cruzeiro não tem 2 marcadores, Ariel Cabral e Henrique. Você concorda também, Luciano? Concordo. Você acha que precisa de melhorar o grupo? Concordo. E eu estava até fazendo esse exercício aí, quando vocês falaram do Henrique e do Ariel Cabral. Eu falei, mas quem vai entrar nesse time do Cruzeiro? Por mais que se fale, o Cruzeiro tem um elenco recheado, tem um grande elenco, mas quem entra nessa vaga aí? Eu tô com o Pio aí. Eu acho que o Cruzeiro precisa de um jogador nesse setor do campo aí para dar uma melhorada. De imediato, para mim, seria colocar o Robinho, talvez, de segundo volante. Sim. Já que não tem como contratar agora, não tem como chegar, para mim, teria que testar essa peça. Tá aí. Guilherme, valeu pela participação. Abraço, valeu, Vinícius. Valeu, Breno. Valeu, Luciano. Sempre um prazer. Quem perdeu um trecho do programa tem reprise, 11 horas da noite, enquanto marcado amanhã, 1h da tarde, aqui na TV Horizonte. Grande abraço a todos. Até amanhã.